Seria Sir William Gall, o médico da rainha, o verdadeiro Jack o Estripador? Em 1888, a rainha Vitória já estava no trono há mais de 50 anos. A sociedade inglesa refletia a personalidade da rainha, autoritária e rigidamente puritana. Mas em 1978, Stephen Knight escreveu um livro que abalou a imagem da Inglaterra vitoriana. O livro ligava a família real aos crimes de Jack o Estripador. Segundo essa teoria, o príncipe Albert Victor, neto mais velho e herdeiro da rainha, casou-se em segredo com a plebeia Anne Crook. Segundo o livro A Solução Final, o príncipe e Anne tiveram uma filha, Alice. Vitória ficou furiosa. Ordenou que os dois se separassem. O príncipe levou uma bronca. Mas Anne Crook foi parar num asilo onde morreu 32 anos depois. A filha Alice é o elo com o caso do estripador. A babá da menina teria sido Mary Kelly. Conhecendo o segredo do casamento proibido e da filha ilegítima, Mary teria chantageado a família real. Knight alega que se aliaram a Mary 4 outras prostitutas: Polly Nichols, Annie Chapman, Liz Stride e Catherine Eddowes. E, diz o autor, as 5 foram mortas para calar esse escândalo para sempre. Mas a filha, Alice Crook, estava viva. E ela casou-se com um pintor famoso, Walter Sickert. Tiveram um filho, Joseph Sickert, que se considera o herdeiro não reconhecido do trono inglês. Numa entrevista à BBC há alguns anos, Sickert contou sua história. A família real e o governo ficaram com muito medo de que essa história viesse a público. Decidiu-se que era preciso calar Mary Kelly. A operação foi executada por um cocheiro do palácio e pelo médico da rainha, Sir William Gall. Segundo Sickert, o estripador nunca existiu. Na verdade, seria uma conspiração da realeza executada por 3 homens. Além do cocheiro e do médico, ia na carruagem o chefe da Scotland Yard, Robert Anderson. A missão deles era encontrar as chantagistas e eliminá-las. Gall e Anderson eram ambos membros da maçonaria. Para um observador distraído, pareceria que estes senhores estavam usando os serviços de prostitutas. Can you make it worth my while? Have you got 4 pence? Mas, segundo Sickert, Gall e Anderson pegaram as 5 mulheres, uma a uma, e mutilaram-nas brutalmente. Deixaram os corpos serem facilmente encontrados para criar o mito de que eram vítimas de um louco solitário. E tiveram sucesso. Livraram a família real da chantagem e criaram o mito de Jack o Estripador. Sickert alega que a frase na parede foi escrita por Gall ou Anderson. Jewess seria o nome para a maçonaria de 3 assassinos condenados pelo rei Salomão a serem estripados. As vísceras dos Jewess foram jogadas sobre os ombros deles, como aconteceu com 4 das 5 vítimas do estripador. Segundo Sickert, o chefe da polícia Warren também era maçom e mandou apagar a frase para proteger a conspiração da realeza. Hoje, Sickert continua insistindo nessa história. Minha mãe, Alice Crook, foi casada com Albert Victor, príncipe da Inglaterra, herdeiro do trono. A história inglesa está cheia de crimes pelo controle da coroa. Seriam esses assassinatos brutais mais um episódio dessa antiga luta pelo poder? Além desta, há outra teoria que liga a família real a Jack o Estripador. O próprio príncipe Albert Victor seria o assassino, segundo um artigo do criminólogo Thomas Stowell, publicado em 1970. Quando os crimes aconteceram, o príncipe tinha 28 anos e se parecia muito com o retrato falado do estripador,
gostava até de usar um boné de caça igual. Sir William Gull, que era o médico de toda a família real, manteve um diário detalhado, contando as doenças e os tratamentos dos seus nobres pacientes. Havia muitos trechos sobre os crimes de Whitechapel. O Dr. Stowell teve acesso a esses diários e contou o que leu ao escritor Colin Wilson. No diário, Gull diz que conhecia o estripador e conta que o príncipe foi vê-lo à noite com a roupa suja de sangue. É óbvio que o príncipe era o estripador. Gull conta no diário que o príncipe pegou sífilis numa viagem à África. Ele teria matado as mulheres durante acessos de loucura provocados pela doença. Na madrugada do duplo assassinato, Gull teria achado o príncipe andando sem rumo pelo East End. Horrorizada, a rainha mandou interná-lo no hospício. Mas o príncipe fugiu e voltou para matar Mary Kelly. Pegou outra vez, Albert Victor foi de novo para o hospício, onde morreu 4 anos depois. No Palácio de Buckingham, onde o príncipe viveu e a família dele mora até hoje, essa história não foi bem recebida. A rainha Elizabeth II mandou dizer pelo porta-voz que tudo isso é uma grande bobagem. Aaron Kosminski, o último suspeito, é o mais misterioso. Não existe nenhuma foto desse judeu polonês que emigrou para a Inglaterra e vivia nas ruas de Whitechapel. No bairro, havia milhares de judeus que fugiam dos pogroms, os massacres antissemitas na Europa Oriental. O nome de Kosminski nunca foi divulgado como os dos outros suspeitos, sobre os quais há muitos livros publicados. Mas um estudo aprofundado dos arquivos da Scotland Yard revela que ele é um dos principais suspeitos. Sir Robert Anderson era o chefe da Scotland Yard na época dos assassinatos e comandava a investigação. O inspetor Donald Swanson foi escolhido por Anderson para acompanhar o caso. Os dois sabiam mais sobre os crimes do que qualquer um, exceto, é claro, o estripador. Quando aconteceu o 5º assassinato, a polícia já havia interrogado dezenas de suspeitos e analisado os menores detalhes. Algumas testemunhas haviam dado descrições do assassino que ajudaram a fechar o cerco. Mas surgiu uma testemunha-chave com uma descrição tão precisa que levou a polícia diretamente a um certo suspeito. Segundo o relato de Swanson, o suspeito foi levado a um quartel da Scotland Yard, fora de Londres, onde a testemunha-chave estava esperando. Anderson escreveu as memórias dele anos depois, descrevendo assim o confronto dramático da testemunha com o suspeito. A única pessoa que teve uma boa visão do assassino identificou o suspeito sem vacilar no instante em que o viu. Mas, escreve Anderson, a testemunha recusou-se a depor num tribunal contra o suspeito. Foi um momento duro para Anderson. Havia resolvido o mistério, mas não podia processar o assassino por falta de testemunha nos tribunais. Ao escrever as memórias, Anderson já superara o desapontamento. Ele escreveu: "Sinto-me tentado a revelar o nome de Jack o Estripador, mas isso não traria benefício a ninguém." O escritor Martin Feidel descobriu o exemplar das memórias de Anderson que pertenceu ao investigador Swanson. O livro tem anotações manuscritas de Swanson. Ali, Swanson escreveu à margem do texto do chefe da Scotland Yard. Kosminski era o suspeito.
Faido acredita que a testemunha-chave seria outro imigrante judeu que decidiu não ir aos tribunais por uma questão de solidariedade étnica. E Anderson teria desistido de processar Kosminski para não alimentar ainda mais o ódio aos judeus. Assim mesmo, Kosminski foi internado num hospício, onde morreu pouco depois. A seguir,